Questão 35 da UERJ de 98. Testes genéticos. A ciência se antecipa à doença. Aí tem um textozinho de base, mas que não vai ser essencial para a gente fazer essa questão. A gente pode ir direto para a questão. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA, é: a molécula de DNA ela tem como característica ser uma molécula de fita dupla em formato de hélice. Esse formato aí, nesse caso, essa fita dupla, ela é mantida através de pontes de hidrogênio que existem entre essas fitas de DNA. A molécula de DNA, ela é formada, essa fita de DNA que a gente tem, ela é formada por nucleotídeos que são encadeados por ligações fosfodiéster. Então, quando a gente mostra uma fita de DNA, a gente está mostrando uma sequência de nucleotídeos ligados entre eles por ligações fosfodiéster. A gente tem duas fitas de DNA que vão aí, nesse caso, conter essa sequência de nucleotídeos que vão ser mantidas através de ligações fosfodiéster. A fita de DNA, ela é mantida unida, as fitas, né, na verdade, elas são mantidas unidas entre si através de pontes de hidrogênio. E aí a gente tem o seguinte: a gente tem bases nitrogenadas que vão estar aí, nesse caso, interagindo com a fita antiparalela. Então, as duas fitas de DNA, elas têm sentidos opostos, né? Por isso que a gente fala que elas são fitas antiparalelas. Então, uma fita vai do sentido 5' 3', que é seu sentido de formação. Na extremidade 3' você tem hidroxila livre, onde podem ser inseridos novos nucleotídeos. Então, isso aqui é o sentido de crescimento da fita. Isso aqui é a fita antiparalela, então o sentido é o oposto, né? 5' 3'. Elas são complementares. O que significa isso? Significa que se eu encontro uma base citosina nessa fita, a antiparalela tem que ter aí, nesse caso, a base complementar, que é a base guanina. Se eu encontro uma base adenina nessa fita, a fita antiparalela tem que ter a base complementar, que é timina. Se aqui tivesse a guanina do outro lado, então tinha que aparecer uma citosina. Se aqui tivesse a timina do outro lado, então deveria aparecer para a gente a adenina. O que a gente sabe é que a gente tem aí, nesse caso, bases que são complementares. As bases adeninas, elas são complementares às bases timina, e as bases citosina, elas são complementares às bases guaninas. Sendo que entre adenina e timina você tem 2 pontes de hidrogênio, entre citosina e guanina você tem 3 pontes de hidrogênio. A fita de RNA já é uma fita simples, então aqui no caso do DNA é uma fita dupla, a fita de RNA é uma fita simples, também tem um sentido de formação, né? 5' 3', isso aí vai ser respeitado. Só que no caso de uma fita de RNA, você não tem bases que são complementares, porque você só tem uma fita, né? Então aí, nesse caso, quais são as bases que a gente encontra numa fita de RNA? Adenina, uracila, citosina e guanina. Essa base aqui, timina, ela é uma base típica de DNA. A base uracila é uma base típica de RNA. Então, se você encontrar uma uracila, significa que aquilo não é uma molécula de RNA. Ou aquilo não é uma molécula de DNA, desculpa. Agora, Brenda, eu estou analisando uma questão que é sobre RNA. Então, você tem que achar uracila. Você não pode achar aqui, nesse caso, seria a timina, que é uma base típica de molécula de DNA. Como a molécula de DNA é uma fita dupla e as bases são complementares, a proporção de bases adenina é igual à porcentagem de bases adenina, vai ser igual à porcentagem de bases timina, assim como a porcentagem de bases citosina vai ser igual à porcentagem de bases de guanina. É o que a gente chama de regra de Chargaff. A gente tem, como você tem uma fita dupla e essas bases são complementares, a porcentagem de bases adeninas vai ser compatível com a porcentagem de bases complementares a ela, que é timina, e a porcentagem de bases citosinas vai ser igual à porcentagem de bases guanina, que também, aí nesse caso, seria complementar a ela.
Essa regra de Chargaff, ela não pode ser aplicada para uma fita de RNA, porque isso aqui é fita única. Ah, Brenda, mas se eu tiver 30 adeninas, não sei quantas uracilas, porque não são bases complementares, aqui eu tenho certeza. Se eu encontrar adenina aqui, quem é que está na fita antiparalela? Timina. Então, se tiver 30 adeninas aqui, eu tenho 30 timinas aqui, tudo bem? Um outro detalhe que não pede na questão, a questão é bem mais simples do que isso, que às vezes aparece, são questões falando sobre DNA e ponto de desnaturação do DNA. O DNA ele pode sofrer desnaturação quando ele está em contato com algumas substâncias químicas, mas a gente vai observar que o mais comum é o uso da temperatura para promover a desnaturação do DNA. E aí, para promover a desnaturação do DNA, o que significa isso? É você separar essas duas fitas de DNA. Para separar essas duas fitas de DNA, eu tenho que quebrar as fontes de hidrogênio que eu tenho aqui. Então, quanto maior o número de pontes de hidrogênio, maior vai ser a temperatura necessária para promover a desnaturação do DNA. Então, por exemplo, se eu pegar uma molécula de DNA com mais bases adeninas e timinas e pegar uma outra molécula com mais bases citosinas e guaninas, quem é mais estável? Aí, nesse caso, quem vai suportar maior temperatura sem sofrer desnaturação tão rápido assim? Aquela que tiver maior número de pontes de hidrogênio, ou seja, aquela que tiver aí, nesse caso, maior número de bases citosinas e guaninas, porque a gente já sabe que entre citosina e guanina a gente tem 3 ligações de hidrogênio, diferente das bases da adenina e timina, que a gente tem aí, nesse caso, somente 2 ligações de hidrogênio entre elas, tudo bem? A questão é bem mais simples do que isso, porque ele pede só para você analisar essas fitas de DNA que ele vai colocando para vocês. A letra A, você tem, vai olhando aí a fita principal, que está em cima, né, e a fita antiparalela, citosina e guanina ligados por 3 pontos de hidrogênio, beleza. Adenina e timina por 2 pontos de hidrogênio, de novo adenina e timina, depois citosina e guanina, timina, adenina, citosina e guanina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina e timina. E respeitando o número de pontos de hidrogênio que você tem na ligação entre cada uma dessas bases, né? Então, 3 pontos de hidrogênio para citosina e guanina, 2 pontos de hidrogênio entre adenina e timina. Então, a letra A já é uma resposta correta. A letra B já tem um erro de cara aí, né? Porque você tem citosina pareando com citosina. Não, citosina tem que parear com a sua base complementar, que é a guanina. Depois, adenina pareando com adenina. Não, a adenina pareia com a sua base complementar, que é a timina. E assim por diante. Então, o pareamento está totalmente errado aí nessa letra B. Na letra C também está errado o pareamento, porque a adenina está pareando com guanina. Elas não são bases complementares. A adenina pareia com timina, com 2 pontos de hidrogênio entre elas, e a citosina com guanina com 3 pontos de hidrogênio entre elas. A letra D está errado porque vai parear timina, guanina, adenina, citosina, também faz uma confusão danada nesse pareamento. Então, a única que apresenta o pareamento correto com o número de pontos de hidrogênio também corretas seria, aí, nesse caso, a letra A. O esquema é bem tranquilinho, mas vou sair, se vocês quiserem, aí nesse caso, para guardar a informação, para a gente continuar a próxima questão.